Fala, meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Professor Lucas aqui para mais uma resolução de questões. E hoje nós vamos resolver aqui uma questão do Enem 2020, tá? Que diz o seguinte: em uma aula sobre metabolismo energético foi apresentado um experimento clássico realizado por Engelmann. Um recipiente contendo bactérias aeróbicas e uma alga verde filamentosa foi submetido à iluminação de uma fonte de luz, representada pelo microespectro. Após a explicação, um aluno esquematizou na lousa o resultado do referido experimento. Pessoal, é o seguinte, questãozinha aqui que fala o seguinte, que numa sala, né, foi feito então um experimento contendo algas filamentosa e bactérias anaeróbicas. Primeiramente, para poder entender essa questão, nós precisamos saber o que é uma alga filamentosa e o que é uma bactéria aeróbica. Nós temos dois tipos de bactérias, as bactérias aeróbicas e as bactérias anaeróbicas. As bactérias anaeróbicas são aquelas que não precisam de oxigênio para poder sobreviver, enquanto que as bactérias aeróbicas, que são aquelas que o exercício trouxe, são aquelas bactérias que precisam de oxigênio para poder sobreviver. Já a alga filamentosa, nós temos dois tipos de alga, alga unicelular e alga multicelular. A alga unicelular são aquelas algas que só possuem uma célula, portanto, a alga em si é a própria célula. Enquanto que as algas multicelulares, também chamadas de pluricelulares, são aquelas algas que possuem mais de uma célula, tudo bem? Então, alga filamentosa é um exemplo de alga multicelular, tá? Porque ela possui mais de uma célula na sua extensão. Então, pessoal, é o seguinte. Além disso, quando nós falamos aqui, ó, alga verde filamentosa, se ela é verde, né, por algum motivo ela tem que ser verde. Qual que é o principal motivo? Né? Se ela é verde, é porque ela tem um pigmento chamado clorofila, que é um pigmento que também está presente nas plantas, né? Que está dentro de uma organela chamada cloroplasto, que é a organela responsável pelo processo de fotossíntese. Bom, a fotossíntese, então, para acontecer, é necessário ter luz, CO2 e água, certo? Que, no caso, as plantas no meio terrestre e as algas no meio aquático vão fazer a fotossíntese para poder produzir o seu alimento, que é o açúcar. Portanto, elas são as produtoras na cadeia alimentar, porque elas são autótrofas, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento. Tudo bem? Maravilha. Então, a questão ela fala que no experimento foram colocadas algas, né, uma alga multicelular, né, na verdade uma alga filamentosa, que é uma alga multicelular. Por quê? Porque ela possui mais de uma célula, e bactérias aeróbicas, que são aquelas que precisam de oxigênio. Então, aqui no experimento, aqui no esquema, essa parte que está na horizontal aqui é a alga. Perceba que ela tem aqui, ó, esses quadradinhos. Cada quadradinho desse é uma célula, por isso que ela é filamentosa, porque ela é multicelular. Ela tem várias células na sua extensão. E esses pontinhos pretos aqui em volta da alga são as bactérias aeróbicas, tudo bem? A questão então ela está perguntando o que é no comando. Considerando a figura, a faixa do microespectro em que a alga possui maior taxa de realização fotossintética é a do. Então, além da alga e das bactérias, aqui foi colocado o microespectro, que é para poder representar, né, os locais aqui, né, aonde ela foi, onde está sendo feita, né, a maior taxa da fotossíntese. Então, como que nós vamos saber qual que é a parte da alga que está ocorrendo maior taxa de fotossíntese? Muito simples, muito simples. Basta vocês entenderem. Se o exercício trouxe essa alga que faz fotossíntese, e a questão quer saber qual que é a região da alga que faz mais fotossíntese, é só analisar o outro item, o outro componente que a questão trouxe, que foi o que? As bactérias aeróbicas, que são as bactérias que precisam de oxigênio. Bom, na fotossíntese, como eu falei, para acontecer ela tem que ter luz, tem que ter água e gás carbônico. No meio de um processo da fotossíntese, nós temos uma etapa chamada de fotólise da água, né? Que é o que? O processo pelo qual a molécula da água é quebrada
certo? E ocorre a liberação de oxigênio para o meio, né? Aonde essa alga está inserida, ou a planta no caso, mas aqui no caso é a alga. Então, se a alga está fazendo fotossíntese, então vai ter o processo de fotólise da água, ou seja, a quebra da molécula de água e consequentemente vai ocorrer a liberação de oxigênio para o meio. Então, como que nós vamos saber então qual que é a parte da água que está ocorrendo maior taxa de fotossíntese? É muito simples, é só analisar aonde as bactérias, que por sua vez são aeróbicas, ou seja, têm afinidade com o oxigênio, estão em maior concentração. Ou seja, nessa região aqui, ó, percebam que aqui, ó, a concentração de bactérias é muito maior do que nas demais porções da alga. Por qual motivo? Porque, como eu falei, na fotossíntese ocorre a liberação de oxigênio através do processo de fotólise da água. Portanto, como essas bactérias elas são aeróbicas, elas estão em maior concentração aqui, ó, certo? Nessa porção, que no microespectro é a cor vermelha. Então perceba que nas demais cores, aqui no amarelo, no verde, não tem muita concentração de bactéria, portanto não tem taxa de fotossíntese. Aqui no azul também não. Aqui no anil ela pode apresentar um pouco maior, né, de oxigênio aqui, porque as bactérias estão aqui concentradas, mas não tanto quanto no vermelho. Aqui no violeta também está pouco, portanto, é só analisar nas alternativas a opção em que tem vermelho e pronto, a letra correta, que no caso é a letra E, vermelho. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Tudo bem, pessoal? Então, se você curtiu essa aula, por favor, se inscreva no canal, curtem, comentem, compartilhem. Fiquem com Deus e até a próxima.